seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um vídeo do meu canal. Hoje o assunto é trabalho. Eu vou contar aqui pra você como que foi a minha experiência trabalhando em um coworking. Se você tá chegando agora e você não é inscrito, já se inscreve, porque tem muito vídeo programado, tem um melhor que o outro. O assunto aqui hoje é sobre conversar aqui com você, contando a minha experiência quando eu morava em Minas Gerais e eu tive um escritório da minha marca num coworking. E eu resolvi dividir com você sobre isso, caso você tenha vontade de abrir, o seu escritório num coworking, não entenda muito bem como é que funciona, como que dividir um pouco dessa experiência para clarear aí para você e para compartilhar aqui essa experiência, tá? Se você tá chegando agora e você não me conhece, muito prazer, eu sou a Lu Miranda, eu sou estilista e eu trabalho com moda. Já fundei 2 marcas e eu trabalho há 14 anos no mercado. Eu também sou mentora de moda, tá? Ajudo pessoas que queiram abrir as suas marcas de roupa, mas não sabem como começar, por o que fazer, não entendem dos processos. E sim, é possível trabalhar de moda, mesmo se você não tem informação com isso. Basta você gostar, querer e ter a vontade de fazer, de realizar a sua marca. Então, eu tenho também, já vou deixar aqui, depois eu deixo linkado também, um material que eu desenvolvi para auxiliar aos novos empreendedores de moda a faturarem com moda, tá? Então tem todo um material que eu desenvolvi, tem e-book, tem curso e tem também a mentoria, onde eu atendo de uma forma mais direta, com os clientes que queiram abrir uma marca de roupa e não quer sair dando tiro no escuro, já quer começar com um norte já sabendo o que fazer para não perder tempo nem dinheiro. Então, se você tem essa vontade de abrir uma marca de roupa e não sabe por onde começar, não sabe como é que funciona e busca uma informação de fato que vai te orientar em relação a isso, eu sou o seu canal, tá certo? Obviamente eu não vou falar sobre isso aqui, mas eu não podia deixar de falar sobre isso para você entender um pouco quem que tá falando aqui, tá certo? Bom, como eu morei em Minas, durante 7 anos da minha vida. Eu voltei a morar aqui em São Paulo em janeiro desse ano com o meu filho. E lá em Minas eu atuava estilo home office. Por quê? Antes de ir para o coworking, já vou explicar até chegar lá. Porque o meu formato de trabalho, na verdade, eu tenho que desenvolver coleções. Então, eu preciso de uma mesa, de um computador e telefone, e-mail. Então eu consigo fazer isso de onde eu estiver. Compra de mercadoria, solicitação de mão de obra, porque eu mando entregar a mercadoria no local onde vai precisar, mando retirar. Então assim, eu consigo me adaptar onde eu estiver, tá certo? E pelo fato de eu ser mãe, eu gosto de estar mais presente na vida do meu filho, eu não gosto de ficar muito tempo fora, porque eu entendo que o papel que eu exerço como mãe precisa da minha presença. Então, dito isso, pra você entender um pouquinho do contexto, vamos lá sobre a minha experiência trabalhando no coworking para você que tem vontade de colocar a sua empresa aí num coworking, se compensa, quais são as vantagens, as desvantagens, se é legal. Vou comentar tudo isso aqui com você hoje, tá bom? Fica no vídeo até o final. Ah, e já deixa um like para me ajudar a crescer, eu te agradeço bastante, tá bom? Tô fazendo com muito carinho aqui e dividindo aqui com vocês tudo que eu sei, o que a gente gosta e vamos pra frente, tá certo? Então, teve uma época que eu decidi ir para esse coworking porque na verdade eu estava num contexto onde eu estava atuando com a minha marca, e fui convidada para ser diretora de comunicação do Mãos de Minas, lá em BH. E através desse contato, na verdade foi um grupo, Frente da Moda Mineira, que é um grupo de moda que tem lá em BH, que eu faço parte, e houve uma época de final de ano que teve uma confraternização nesse coworking.
E eu fui lá, né, para poder confraternizar com o grupo, aquela coisa toda. Foi muito legal. E quando eu cheguei naquele espaço, eu fiquei encantada. Eu fiquei encantada. Porque é um coworking dedicado para moda. Então, assim, tinha toda uma estrutura de mesas de corte para poder produzir, para poder planejar. Tinha a sala de costura para você colocar, né, para poder produzir as peças. Tinha a questão do, que eu adorava isso, do estúdio fotográfico, tinha sala de reunião, tinha um lounge, tinha cozinha lá, né, que era, na verdade era um coffee lá que a gente acabava comendo e tal, lá no coworking, e tinha uma parte externa. E assim, eu fiquei absolutamente encantada com aquele espaço, porque ele dialoga muito, né, com a criatividade e tudo mais. E aí eu imediatamente, quando eu entrei lá, eu falei, não. Ah, e tinha também espaços para poder ter reuniões menores ou também meetings, né? Enfim, um espaço que era no coração ali do bairro de Lourdes e muita gente criativa, muita gente relacionado com a moda, então aquele universo, aquele ambiente me deixou absolutamente apaixonada. Aí depois dessa confraternização que houve, né, com o grupo da Frente da Moda Mineira, eu entrei em contato com o proprietário lá do espaço e já agendei para começar a alugar o espaço para ter a minha marca ali presente. Então a ideia era que o escritório lá era da marca, né, entre outras marcas, e eu vou contar um pouco dessa experiência para você, tá bom? Eu nunca tinha trabalhado em um coworking, né? Sempre foi escritório, galpão, home office. Eu sempre trabalhei dessa forma. Minha família teve até uma época que eles tiveram, né, um escritório próprio e tal, por muitos anos. Depois, quando eu era mais nova, eu morava com meus pais, então nós nos mudamos para uma casa maior, bem maior, e aí acabou que meu pai e minha mãe fizeram o escritório dentro de casa. E lá, tinha gente trabalhando, aquela coisa toda, então foi um ambiente que eu acostumei. Então meus pais tinham, né, os negócios deles, tinham também uma fábrica e tal, mas trabalhavam em casa. E meio que eu vivi assim. Depois, enfim, hoje, né, depois de muitos anos, muita coisa aconteceu, tô resumindo aqui pra você, mas aí hoje eu tô trabalhando na minha casa. Eu tenho um apartamento aqui em São Paulo e eu tenho um quarto que eu dediquei para escritório. Então eu sempre tive isso, eu sempre tive meu escritório na minha residência. Por conta também dessa influência dos meus pais, porque eu acho que não precisa pegar trânsito, você economiza o dinheiro que você ia gastar alugando o local, em transporte, em alimentação fora, o dinheiro que sobra no bolso você consegue revertir para outras coisas. Eu acho inteligente, eu acho que tem espaço, então para mim me atende perfeitamente. Eu já fiz um vídeo aqui apresentando o meu escritório, depois eu vou fazer outro com mais calma, porque eu fiz um bem rapidinho, tava um pouco... Eu acabei falando mais rápido, depois eu passo assim para vocês conhecerem um pouco mais. Aqui é onde eu trabalho, tá vendo? Aqui, na verdade, o tripé, ele tá, o ring light, ele tá aqui na minha frente. Aqui é a parte da arara, aqui tem um outro canto, né, onde eu tenho outra, depois eu mostro pra vocês. Aqui é minha mesa, aqui tá minha mesa, é onde eu trabalho, meu computador e tudo mais. Ali, enfim, tem outras coisas. Então, esse ambiente aqui pra mim é onde eu produzo, é onde eu faço... desenvolvo, estampa, onde eu mando e-mail, ligo, comercializo, solicito, compro mercadoria, então me atende perfeitamente. Eu tava num esquema assim lá em Minas também, só que aí eu fui para esse coworking. E nesse coworking eu comecei a trabalhar, então eu saía de casa, eu ia para lá, eu chegava lá, abria meu notebook, começava a trabalhar, aquela coisa toda. E lá foi um período que eu fiquei, se eu não me engano, quase 2 anos. Foram quase 2 anos de coworking. E foi uma época muito legal. Primeiro que assim, a questão de sair de casa também para
poder acessar um outro local era um pouco cansativo, porque eu tinha que me deslocar, né, ir, voltar, e eu fazia muito tempo que eu já não estava mais acostumada com esse ritmo, então assim, meio que foi gostoso também de sair e poder, enfim, mudar um pouco a rotina nesse sentido, né. Lá tinham armários, então eram armários pequenos, mas dava para guardar coisas lá. Obviamente não dá para colocar tudo que eu tenho, né, no escritório dentro de casa, mas lá eu conseguia colocar coisas que eu utilizava muito. O computador eu sempre levava e trazia, porque é uma coisa que eu sempre tenho comigo no computador, né, por se acaso eu precisasse fazer alguma coisa, então o computador eu sempre levava e trazia. Mas tinha alguns itens que eu deixava lá, por exemplo, coisa de passar roupa, steamer, aquele menorzinho, ou coisas assim que eu utilizava, né? Enfim, tesoura, coisas que eu utilizava para poder ali trabalhar. Às vezes, enfim, algumas coisas ficavam lá. E então eu não carregava muito peso, né? Porque era mais o computador mesmo, meus pertences pessoais estavam na bolsa, então era tranquilo. O legal é que, assim, pontos positivos de trabalhar no coworking. É um valor mais acessível do que se você tivesse que alugar um espaço todo para você. Isso, claro, depende do volume do seu negócio. O meu volume, a minha estrutura de negócio, ela é enxuta. Eu gosto de trabalhar com pouca despesa, para manter pouca despesa, para otimizar os lucros. Eu tenho essa mentalidade, então eu não faço questão, né, de ter toda uma situação. Já tive, já sei quanto isso custa, já sei qual o valor desse investimento. Na época foi bom, a gente tinha a questão de um galpão, a gente tinha costureiras contratadas, eu já trabalhei nessa situação, estoques ali de 30, 40 mil reais de estoque de mercadoria para vender, coisas acontecendo, eu já trabalhei nessa proporção. Mas hoje eu gosto de ter um esquema mais enxuto. Para mim faz mais sentido isso, tá? Mas lá, o que acontece? O espaço, vantagens, né, que eu tava falando aqui. Vantagens de trabalhar no coworking. O preço é acessível. Então você tem um investimento ali mensal que você paga para utilizar 30 dias, um pouco menos, né, por conta do final de semana, mas os 30 dias, e ali você acessa o ambiente, tudo que ele oferece. Então, no caso, por exemplo, do estúdio fotográfico, quando a coleção estava pronta, que eu ia fotografar, em vez de eu, né, contratar um fotógrafo e correr atrás de um estúdio, eu sabia que tinha ali. Então, lá no ambiente chama CoCri, do coworking, o legal é que, como tinham várias pessoas trabalhando lá, então acabava que já ficava acessível. Tinha um fotógrafo, tinha mais do que um fotógrafo trabalhando lá. Trabalhando assim, que também tinha os seus escritórios lá. Então era muito mais fácil o acesso para essas questões, que se resolviam com muito mais agilidade, com menos investimento. Entendeu? Porque se eu tivesse fora, por exemplo, tivesse que contratar um estúdio, eu pagaria a hora do estúdio, pagaria o fotógrafo. Não, o fotógrafo eu paguei, né? Tal, normal. Mas assim, é menos custoso, porque já estava na estrutura. A gente, desculpa, tá um pouco barulhento, não sei se você já tá sabendo, mas tem uma obra que estão subindo um prédio aqui na minha frente. Mas eu tenho que seguir a vida, então ignorem o barulho, tá? É desse nível. E então era mais acessível e mais rápido de resolver as coisas lá. Então, assim, pontos positivos, é mais barato para você manter mensalmente, então o seu custo ele fica reduzido, o que é muito bom. Vantagens, como tinham vários profissionais trabalhando lá, fica fácil você interagir com as empresas, com as pessoas, com os empresários, com os donos de marca, com os empreendedores que tinham lá, e você consegue ter acesso fácil a essas pessoas, fácil no sentido, tá ali, você consegue tomar um café, conversar, ver, às vezes sai trabalhos que podem surgir, né, de uma parceria, de alguma coisa desse tipo. Então foi muito rica a experiência nesse sentido.
né? Eu conheci muita gente legal, assim, empresários, empreendedores, donos de marcas, donos de empresas, de startups, de fotógrafos, artistas, modelos. Teve uma época que teve uma agência de modelo lá também, que, nossa, era muita gente frequentando o local também. Enfim, nesse sentido de acessar outros profissionais, é muito legal, porque você acaba criando novas possibilidades de negócios, sabe? Você acaba tendo a oportunidade de participar de eventos que eram promovidos no local, tinha essa facilidade de conectar com pessoas. Isso foi muito legal. Principalmente porque eram pessoas criativas. Então, como eu sou estilista, eu sou desenhista, né? Esse aqui é um desenho meu, se você ainda está chegando agora não sabe, eu também desenho estampas, enfim. Então, eu sou uma mulher que eu trabalho com área criativa. Então, eu estar lá naquele ambiente com pessoas que falam a mesma linguagem foi muito legal, foi muito produtivo, foi muito enriquecedor, foi muito interessante para desenvolver conexões, contatos e tudo relacionado a esse universo mesmo. Então foi uma época muito próspera, foi uma época muito de novas coisas acontecendo, sabe? Você conhece muita gente, isso também é um ponto positivo. Enfim, tem muitos pontos positivos, né? A gente acaba acessando pessoas que você não conhecia. Eu acessei pessoas que eu não conhecia, que depois que eu fui conhecer, eu falei, nossa, que massa, né? E tinha talk, tinha palestras, tinha envolvimento do próprio estabelecimento em conectar, né, empresários, pessoas, lojistas, em toda essa questão. Claro que para quem empreende, para quem é da veia empreendedora, que é meu caso, eu sou da veia dos meus pais, nós somos empreendedores, empresários brasileiros. A gente sabe que é um desafio muito grande empreender nesse país, né? Mas entre você conhecer as pessoas, se conectar, você começa a entender o universo que ela atua, a forma que ela atua, e você consegue oferecer o que você tem de melhor e acaba fazendo conexões e possibilidades de negócios muito boas. Então, isso é outro ponto positivo. As conexões que você faz são muito valiosas. Foi uma época que eu fiquei lá, né, muito produtiva, muito enriquecedor. Eu amei trabalhar lá, com certeza. Eu super indico, né? E é claro, né, que a questão da exposição, né? Porque a moda, quem é dono de marca, quem tem marcas, né? Marcas de roupas, de produtos, nós desenvolvemos uma coleção, né? A gente planeja, eu falo no meu material, no meu e-book, no meu livro, eu te ensino tudo isso. A gente planeja, a gente compra material, mercadoria, insumo, a gente delega para as mãos de obra, a gente recolhe esse material. Esse material é passado por um tratamento, né? Depois embalado, precificado, tem todo um processo, e aí ele é ofertado para lojas, para departamentos, para lojas online, para clientes finais, enfim, também falo sobre isso no meu e-book, N canais de venda direta, N canais de venda, para poder de fato efetuar a venda, você ganhar dinheiro com isso. A moda, em especial, ela tem um processo, Então, assim, você entender esse processo para poder deixar isso de forma mais inteligente, otimizada, em relação a otimizar os recursos, o tempo, para conseguir oferecer um produto, né, uma coleção. Como oferecer uma coleção, eu também explico sobre isso no meu e-book. Enfim, para então conseguir de fato fazer a venda, efetuar a venda, né? Dinheiro no bolso, porque tem um tempo que você planta, você investe, você trabalha, e tem o tempo da colheita, onde você vende e o recurso retorna, correto? Então, esse tempo de fazer, né? Ele cada marca, cada empresário, cada empreendedor,
tem o seu método, tem a sua forma de trabalhar, a forma como desenvolveu mesmo o método da pessoa, né, de trabalhar. Eu desenvolvi o meu método, estou há 14 anos no mercado, eu faço as coisas eu tenho o meu método de como aplicar isso, de como de fato sair da ideia e colocar uma coleção no mundo e de fato vender, né? Coleções e produtos, que eu também faço linha casa, né? Que são produtos de linha casa. Enfim, vou deixar aqui o link do material para você conhecer os tipos de materiais que eu preparei para poder auxiliar para quem está querendo investir começar nesse ramo, que é maravilhoso, tá? Maravilhoso, muitas possibilidades. E, enfim, tô falando isso porque acaba que envolve o trabalho, né, gente? Eu tava falando do coworking, mas o que eu trabalhava lá é basicamente isso. Inclusive, teve um curso que eu desenvolvi lá no coworking, que foi como criar uma marca de roupa incrível e faturar sempre com ela. Esse curso é maravilhoso, são videoaulas, né, que foram gravadas de uma qualidade ótima para poder passar essa informação para você de uma forma efetiva, certo? Pontos negativos que eu particularmente identifico, achei sobre trabalhar em coworking. Bom, eu sou uma mulher assim, quando eu tô trabalhando, eu sou muito focada, sou hiperfoco. Então assim, eu pego um negócio, eu sou daquelas de dividir as tarefas, cada dia eu faço uma tarefa e eu faço aquilo até desembolar aquilo lá, entendeu? Dependendo da complexidade da tarefa a ser desenvolvida, a ser feita, eu às vezes posso ficar, às vezes uma semana, um mês naquela tarefa ali, no caso, desenvolver um curso. Não foi um dia nem uma semana, né? Foi mais de mês, né? Até você colocar todo esse conhecimento num roteiro, depois você dá uma polida naquilo lá, aí você começa a estruturar a questão das aulas, depois você grava, depois você edita, depois você sobe na plataforma, depois você, enfim, tem todo um processo relacionado a isso aí. Então, dependendo, né, do que for feito, da atividade que for feita, eu demoro mas eu tenho esse hiperfoco, né? Demora um pouco mais, demora um pouco menos, dependendo do projeto, mas eu tenho essa questão do hiperfoco. Em relação ao coworking, o que pra mim me deu essa questão um pouco de ponto negativo, digamos assim, foi o excesso do envolvimento das pessoas e coisas acontecendo ao redor, distrai um pouco. Então, às vezes vinha alguém conversar, às vezes vinha alguém me chamar para tomar um café, o que é ótimo. Mas coisa que se eu tiver no meu home office, eu só paro quando eu terminar. Entendeu? Então eu senti que em algumas situações eu fiquei muito distraída. Ou coisas que é impossível você, ignorar. Por exemplo, estava lá trabalhando no seu projeto, estava lá trabalhando no meu projeto, estava fazendo as minhas coisas, trabalhando nas minhas questões, de repente começa um evento. Como é que você vai continuar ali fazendo negócio? Está rolando um evento, você acaba, para e vai para o evento para prestigiar, para ver, para aprender, para conhecer, para se conectar. Então essa questão das coisas acontecendo, porque cada um tinha sua programação, cada um tinha sua agenda, cada um tinha suas coisas, né? Então essa questão eu senti que me deu uma distraída um pouco. Eu senti assim. Em relação a pontos negativos também, por exemplo, às vezes a necessidade de adaptação de agenda. Por exemplo, home office, eu tenho a minha agenda, tem a agenda, vamos supor, do cliente ou da plataforma, alguma reunião que surge que eu tenha que atender, uma mentoria. Eu pego em relação à minha agenda, me organizo, passo lá, a gente se comunica com link, bom, reunião naquele dia e naquela hora. No coworking, às vezes eu tinha que esperar um tempo, isso às vezes tinha que casar com o horário que eu ia estar lá, o horário que eu tinha que sair para buscar meu filho no colégio, esse tipo de coisa. Então, em relação a, digamos, a adaptação das agendas, né? Às vezes isso causava um esperar um pouco maior, né? Apesar de que eu não posso nem reclamar disso, porque lá era muito acessível a questão dos horários e era muito flexível. Mas é uma questão, digamos, negativa em relação à flexibilidade que eu tenho quando eu estou no meu home office.
Então, né, para você entender os pontos positivos e negativos, que é essa questão do vídeo também, dividir isso aqui para vocês, né? Outra questão também de horário. Bom, questão do horário, eu assim, antes de ser mãe eu não tinha horário, eu ia, porque eu gosto do que eu faço. Então, assim, pra mim não é, eu tenho, tá chegando a hora de trabalhar, de parar de trabalhar, ufa. Pra mim, assim, o tempo que eu puder eu vou fazendo, porque eu tenho prazer nisso. Lá tinha o horário de entrada e tinha o horário limite de saída. Então, às vezes, eu não tinha terminado alguma coisa, mas eu tinha que sair. Ou, às vezes, você quer chegar um pouco antes, mas não dá, porque tem a questão do horário também. É algo que fica estabelecido e você tem que cumprir ali, né? Não dá pra ficar depois do horário permitido, porque o local fecha, né? Então, essa questão também. Isso não é um problema, né? Isso é porque eu estou comparando com o home office, mas isso é uma questão normal, os estabelecimentos terem horário para abrir e fechar, tá bom? Então isso aqui de modo nenhum são críticas em relação ao coworking, porque como eu já falei no começo do vídeo, eu adorei, gente, eu adorei trabalhar lá. São só informações que eu tô passando para vocês, tá certo? Mas eu adorei trabalhar lá. Fiz bons amigos, ganhei muito dinheiro, desenvolvi muitos contatos, conectei com pessoas, faturei, cresci, aprendi, desenvolvi, criei, foi ótimo, tá? Em relação também à questão da estrutura, né? A estrutura, sim, como ela atendia ao público de criadores, de marca e tudo mais, tem os locais que você precisa compartilhar, certo? Então, geralmente eu pegava uma mesa e eu ficava naquela mesa trabalhando o dia todo. Quando eram nas mesas grandes, essas mesas eram compartilhadas, porque era muito grande, então cabia ali 4, 5 pessoas tranquilamente, de forma bem à vontade, né? Mas essa questão de ter que achar o seu espaço ali e poder executar o seu trabalho. Uma questão, ponto negativo, entre aspas, também é a questão do barulho. Eu gosto de trabalhar, colocar minha música, que nem eu colocava meu fone, quando é coisa que eu não preciso pensar, só executar, eu coloco uma música, então eu gosto de trabalhar escutando música. Colocava meu fone, conectava lá no meu note, ia trabalhando, lindo, maravilhoso. Quando eu tenho que pensar no meu trabalho para executar alguma coisa que eu preciso raciocinar, eu não uso música. Aí eu fico neutra no ambiente. Às vezes tinha muito barulho assim, gente circulando, gente conversando, uma risada alta, em épocas estava mais movimentado, épocas estava menos, então isso é uma coisa que assim que pode distrair pessoas que não tenham esse foco de manter as coisas acontecendo, mesmo as coisas em volta estarem rolando, né? Então isso seria um ponto, vamos assim, negativo, né? Mas de modo geral, se você tem vontade de trabalhar num coworking, levar sua empresa para um coworking, eu super recomendo. Porque você vai desenvolver novas conexões, você vai estar num ambiente que você vai ter outros profissionais que falam a sua linguagem, que desenvolvem trabalhos similares, você se inspira, você aprende, você ensina, você evolui. Então, assim, é uma experiência muito rica, eu super recomendo você. Claro, cabendo no seu orçamento, levar em consideração aonde que é esse local, né? A questão da localização, do transporte, levar em consideração a questão do investimento de alimentação, porque é considerável, né? A questão da alimentação a se considerar, né? A questão de orçamento, cada pessoa gasta o dinheiro de uma forma, então cada um tem as suas prioridades. Eu costumava variar. Tinha dia que eu comia em restaurante, tinha dia que eu comia lá no coworking, tinha dia que eu levava marmita. Eu adorava levar, eu gosto de levar minha marmita, porque eu já separo o que eu quero, eu já sei como é preparado, e eu esquentava lá, colocava na geladeira, e belíssimo, entendeu? E delícia. Então, assim, vai de você se organizar da forma que você prefere, né? Mas a experiência, de modo geral, lá trabalhando num coworking foi muito positiva. Com certeza tem mais pontos positivos do que negativos. Eu super recomendo, se você tem curiosidade, se você tem vontade. Existem vários coworkings pela cidade.
enfim, BH, São Paulo, e é um ambiente que vale muito a pena se você tem essa possibilidade, esse recurso e você tem esse interesse, até não só para ter um espaço físico fora, mas também pela questão de você, como eu falei aqui, interagir com pessoas que você acaba conhecendo muita gente. Isso é muito positivo, tá certo? Então, o vídeo de hoje era para contar essa experiência de como foi trabalhar num coworking, de como que foi a minha experiência levando a minha marca para o coworking, como é que foi lá. Eu acho que eu resumi bem aqui para vocês. E é isso, a minha impressão sobre trabalhar em coworking é maravilhosa, super recomendo. E espero que você tenha matado aí algumas das suas curiosidades, possíveis dúvidas, e que tenha aí causado uma boa impressão para você em relação, caso você queira trabalhar, né, levar a sua empresa para um coworking. Espero que esse vídeo tenha ajudado a clarear um pouco aí sobre essa questão para você, tá certo? Vou deixar os links aqui sobre o material que eu comentei para você, tá bom? Dos e-books, dos cursos, para você que deseja criar uma marca de roupa, mas você empreende em outras questões, você trabalha em outros mercados, mas você quer trabalhar. Dá uma olhada nesse material, ele é perfeito para você que está querendo investir, que está querendo desenvolver a sua marca. Obviamente que eu não vou incentivar aqui falar para você que faculdade não é importante, eu não vou ficar aqui desmerecendo as instituições de ensino, mas é possível sim você se deparar com um material, né? No caso, o meu material, modéstia à parte, é muito bom, porque eu tenho 14 anos de experiência, né, no mercado. Eu não estou inventando, eu não comecei ontem. Eu já criei 2 marcas do zero que faturaram alto, que chegaram a conquistar grandes clientes do mercado, cash flowing no bolso. Eu fiz dinheiro e faço dinheiro com moda e com decoração. Então eu passo esse conhecimento para você. Se você quiser, é de fácil entendimento, de fácil acesso. Tem vários e-books aqui, dependendo do que você tem interesse de desenvolver aí, dá uma olhada no material, com certeza vai te ajudar demais. Se você conhece alguém que já pensou em ter uma marca de roupa, um recém-formado da faculdade, alguém que quer investir, mas não sabe ainda, que alguém que você conhece, já encaminhe esse vídeo, por favor, para essa pessoa que vai ser de grande valor. Esse material, com certeza, eu posso te garantir isso, tá certo? No mais, muito obrigada pela sua atenção, pelo seu tempo. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá!